Ninguém me chamou, mas eu apareci. Olha eu aí. Olha eu aí. Olha aí. Olá, muito boa tarde, potência rubro-negra no ar. Alípio Araújo Neto falando mais uma vez aqui pra você, de grátis, no YouTube. Aqui é a potência rubro-negra, aqui é Flamengo, tricampeão da Libertadores, tetracampeão na Copa do Brasil, octacampeão brasileiro, chupa a CBF. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like. Aqui não tem meio termo, não tem bola dividida que a gente entra de voadora na garganta. E já falando das novidades do Flamengo aqui, ó, tem gente que tá reclamando aí, né? Ah, esses anti-rubro-negros reclamando que eu acho que entrar na seleção no campeonato. Ih, rapaz, tricolor aqui chorando. Jovem, olha só, deixa eu falar um negócio. Arrascaeta, 28 anos, jogador com maior nota do Flamengo no SofaScore, 7,44 em 24 jogos, 16 como titular. Ele fez 3 gols, deu 10 assistências, é a segundo lugar em assistência no torneio e 114 minutos para participar de um gol, tendo 56 passes decisivos e 15 grandes chances criadas. É o segundo maior do torneio. Então, para quem tá chorando, o John Arias tinha que ser da seleção no lugar da Arrascaeta. Sabe nada de futebol, não tá acompanhando as estatísticas. Chupa, tricolor. Aliás, o pessoal tá reclamando, acho que o tricolor, o Fluminense fez um ano melhor do que o Flamengo. Nunca será. Nem o Palmeiras fez, quanto mais o Fluminense que foi o terceiro lugar. O Palmeiras, para ser primeiro lugar, teve aproveitamento no ano todo pior que o do Flamengo. O Flamengo teve o melhor aproveitamento no ano que o Palmeiras. Mesmo com o Paulo Souza como técnico na primeira metade, mesmo assim o Flamengo ainda conseguiu manter um aproveitamento acima da maioria das equipes, inclusive com os últimos 4 jogos jogando, né, o pessoal de ressaca, né? E a novidade boa é que o Felipe Luiz renovou o contrato até dezembro de 2023. O Felipe Luiz tem 37 anos, 10 títulos, apenas isso, 10 títulos no caminho do Flamengo desde 2019. 4 temporadas e meia, né? 22, 21, 20, metade de 19. O Felipe Luiz teve apenas 10 títulos com a camisa do Flamengo, praticamente mais do que o Botafogo em mais de 100 anos de história. Contratado em 2019, o Felipe Luiz acabou de renovar, renovou hoje. Estamos aí com o lateral esquerdo. O Flamengo está buscando ainda fechar a compra em definitivo do Ayrton Lucas, né? Então por isso que é tão importante a renovação do Felipe Luiz. E agora a diretoria se foca na renovação do Dorival e do Davi Luiz, né? Aliás, o Davi Luiz que foi um cara que passou por um problema muito sério esse ano, né? Por questão da hepatite, né? E ficou de fora alguns jogos, mas se recuperou bem, né? E pôde participar aí dos jogos decisivos e pode estar aí na comemoração aí. Por favor, Davi Luiz, maneira na bebida, porque hepatite é uma coisa séria. No futuro aí, bebida com hepatite, aí, escrita hepatite, pode ser complicado, um complicador muito grave. Então, comemora, mas não beba muito, tá? E agora, além disso, né, o Dorival, que é uma das pautas, o Dorival, ele ganha cerca, segundo o GE, ele ganha cerca de 450 mil por mês e está pedindo aumento. Essa é uma das grandes questões que o Flamengo tem para a virada do ano, porque o Dorival aí está sendo cogitado para a seleção. Eu acho até que assim, a seleção brasileira já contratou técnicos em situações piores, é verdade. Não sei se. A seleção brasileira, como a gente falou, né? A questão do Tito Júnior falou do Zagallo algumas semanas atrás. Tem um vídeo aqui a gente falando sobre isso, de uma forma um pouco jocosa, mas é verdade, né? A seleção brasileira não tem muito essa questão de, o cara, né? Tem, até leva um pouco em consideração o que o cara tá fazendo no momento, mas não é muito assim. A forma de jogar, a forma de armar a equipe, a relação com os jogadores, muito momento, né? O que o Brasil precisa. A questão, por exemplo, que há alguns anos atrás trouxe o Dunga. Dunga sem experiência nenhuma em times, tinha treinado lá, sei lá, 6 meses o Inter e foi se virar técnico da seleção sem nenhum currículo. Hoje o Dorival tem muito mais currículo como treinador do que o Dunga tinha quando assumiu a primeira vez a seleção. Então, assim, o Dorival pode virar técnico da seleção? Pode. É possível, é viável. Mas tudo envolve alguns valores também, algumas propostas, e o Flamengo também está disposto a manter o Dorival, até porque
Dorival não é nenhum Guardiola, não é o melhor técnico do mundo. Ah, devemos esses títulos ao Dorival? O Dorival foi importante, mas não devemos os títulos essencialmente a ele. Foi um cara importante até na gestão do grupo, na forma de armar a equipe, como a equipe se propunha a ser armada, ao contrário do Paulo Souza, que queria fazer coisas completamente diferentes do que o elenco determinava, do que o elenco assim estava armado para fazer. Você queria o cara que tinha um time para jogar, né, um elenco praticamente para jogar no ataque e botava os caras para jogar no contra-ataque. Totalmente fora da realidade. O Dorival fez, como o Eric Faria falou, fez feijão com arroz, mas fez muito bem. Não é simples assim fazer o feijão com arroz. Quem já cozinhou sabe como é difícil catar feijão. Então, o Dorival, né, tem a sua participação nessas conquistas do Flamengo, mas assim, não é impreterível, não é insubstituível, né? Assim, também para a seleção contratar o Fernando Diniz não é nada de absurdo, né? Contratar o Zagallo já está um pouco mais difícil. Mas a questão do Flamengo é que o Dorival ganha 450 mil aproximadamente e tá querendo renovar, quer pedir mais. Além dessa questão, tem os laterais, né? O Ayrton Lucas e o Rodinei, que também não é um consenso da diretoria, mas ambos, o futebol quer renovar com os dois, quer manter os dois. E assim, não temos lá uma oferta de laterais, tanto esquerdo quanto direito, tão opulentas assim hoje no mercado do futebol, principalmente brasileiro. O Rodinei se destacando, até indo para a seleção e até chegando a ser cogitado em sites da Europa, falando, pô, a ausência sentida foi o Rodinei, o Sporting lá dos Estados Unidos, falando, pô, o Rodinei foi uma ausência que as pessoas sentiram, né, pela convocação do Daniel Rocha para a Copa do Mundo, pelo ano que o Rodinei fez. Não é um craque, não é um jogador excepcional, mas em termos de lateral direito, realmente é um cara com habilidade, com força, e que não temos muitos hoje no futebol, não só brasileiro, mas mundial. Então o Rodinei, ele é um cara que aparece valorizado agora, então o Flamengo tem prestado muita atenção nessa situação, querendo renovar com o Rodinei, até porque o Varela, ele fez um bom começo, não jogou 100% ainda, porque veio de uma inatividade, veio das férias, assim como o Cebolinha. O Cebolinha demorou um pouco a chegar a um ponto, né, do futebol dele, né, vibrante. O próprio Pulgar também demorou um pouquinho para pegar o ritmo, e o Varela nessa mesma atoada sentiu até uma contusão e agora vai para a Copa. E nós esperamos que, começando a temporada ano que vem, o Varela tenha um desempenho melhor. É um bom jogador, o Varela. Não é um jogador ruim, não. A lateral direita, inclusive em termos mundiais, foi um achado do Flamengo, inclusive. Só que o Flamengo também tem um problema com o Mateuzinho, que não consegue se firmar, que não consegue manter o ritmo das atuações. E o Dorival chegou a escalá-lo como meia, como atacante agora nos últimos jogos, para ver se acha um lugar para o Mateuzinho permanecer no Flamengo. O Mateuzinho que começou muito bem, mas nos últimos jogos, nos últimos meses, não tem tido uma sequência tão boa. E assim o Flamengo inicia o planejamento, já mirando também no Gerson, que seriam 9,5 milhões de euros, que segundo aqui o GE seriam parcelados em 4 anos. Né? 9 milhões dividido por 4, 9 por 4 dá 2 ponto alguma coisa aqui, não sou um excelente matemático, estamos aqui para isso, não estamos aqui para isso, aliás. Né? E essa seria a grande contratação dessa virada. O Gerson que está aí se balançando na janela. A outra contratação que o Flamengo está disposto a fazer é do Terãs, que já falou que está pensando no Atlético Paranaense. É óbvio que ele não vai falar nada diferente, não tem nenhum contrato, não tem nada acordado com nenhum clube. Não vai falar, quero ir para o Flamengo. Não vai falar isso, até porque o Atlético Paranaense aí, nessa questão, iria dificultar ainda mais a saída dele. Então, o Atlético pagou cerca de 7 milhões e meio de reais, né, para o Atlético Mineiro, que ele vinha do Peñarol, estava no Atlético emprestado. O Terãs teve um grande destaque, mas ficou fora da final, começou no banco a final
da Libertadores, porque o técnico é um tal de Felipe Scolari que gosta de jogar no esquema 9-0-1. Então o Terãs não tinha vaga nesse esquema, mas tem um passe sensacional nesse final de semana lá no jogo Flamengo, Atlético Paranaense e Botafogo. É um bom jogador, não sei se vale tanto o Flamengo investir nele, ou se vale pro... Ele viria para ser reserva do Arrascaeta, a verdade é essa. Um jogador para ser reserva do Arrascaeta, do Everton Ribeiro eventualmente. O Flamengo também tem interesse no Arthur, que é do Red Bull Bragantino, até porque o Flamengo está aberto a negociar o Marinho. Até que o Marinho é um jogador que eu não negociaria, porque é um jogador assim que no elenco do Flamengo atual, ele e o Cebolinha são caras diferentes, porque em determinados momentos da partida, quando a tática não resolve, quando está tudo encaixado, são jogadores que fazem loucuras, mas são loucuras que podem resultar em coisas boas. Jogadores diferentes que saem do padrão, quebram o protocolo e podem resolver no individual. Não são, o Marinho não é nenhum craque, mas é um jogador muito bom, um jogador muito eficiente. Foi muito bem no Santos, inclusive, foi rei da América em 2020, né, na Libertadores 2020. Então, um cara que, pro elenco do Flamengo, ter um cara desse como opção é muito bom. Não seria titular de jeito nenhum no elenco do Flamengo hoje, mas é um cara que é bom ter, né, como opção, né? E eu acho até difícil, hoje em dia no brasileiro, tem ele e Cebolinha são assim, e o Bruno Henrique, né, são os caras mais com essa característica, né, de resolver na intuição, fugindo da tática, fugindo do convencional. São os caras, e os três estão no Flamengo, né? É difícil ter outro, assim, no brasileiro você não vê muita coisa assim. Talvez o Michael, que está hoje na Arábia, que teve no Flamengo também, até um pouco o Dudu do Palmeiras, mas a maioria muito disciplinada, num sentido que não é talvez tão bom. E por fim, fechando aqui nossa rodada aqui de análises, a gente vai falar um pouco da polêmica entre o Rodrigo Danche, que é o dirigente do vice-presidente geral do Flamengo, com o Benjamin Bach. O Benjamin Bach, da Arena SBT, desculpa, falou mais uma bobagem aqui, né? Semana retrasada, falou que o Flamengo teve um ano aí que não caiu, você sabe por quê. Eu queria falar assim pro Benjamin Bach, um cara que eu acho um bom jornalista, mas que está se vendendo por bobagens, né? Para falar bobagens na internet, vendendo por pouco. Sabe muito bem, Benjamin Bach, que o Flamengo, em 2013, terminou o campeonato em 11º lugar. 11º lugar não rebaixava ninguém. E aí entrou um clube que tinha o mesmo patrocinador da CBF na época, inclusive, que estava sendo rebaixado e não foi rebaixado, inclusive com um recurso na CBF, no STJD, que contrariava inclusive uma lei federal. Uma lei federal que era o Estatuto do Torcedor, que dizia que todas as escalações, todas as punições, elas tivessem sido divulgadas, publicadas 24 horas antes de cada jogo. Ou seja, se o time tinha um jogo no dia 5 às 4 da tarde, no dia 4 às 4 da tarde, todas as punições relativas àquele jogo deviam ser publicadas. E aí o que aconteceu? O Flamengo tinha um jogo marcado para o sábado à tarde e um julgamento com o seu jogador na sexta-feira às 18 horas. Ou seja, esse julgamento não tinha validade legal para o jogo de sábado. Ele só poderia ser válido para a segunda-feira em diante, porque não tinha dia útil viável. Não existia isso. E Benjamin Bach sabe muito bem como isso aconteceu, então não venha falar bobagem. O Rodrigo Danches, eu não sou fã do Rodrigo Danches. Ah, meu Deus, não tem uma foto, um pôster de cabeceira do Rodrigo Danches como tem aqui do time de 2019, mas nessa situação o senhor Ben já está querendo ganhar cliques em cima do Flamengo. Isso é ridículo, senhor Ben, o senhor pode mais do que isso. Por favor, não fique falando bobagens